A paz do Senhor Jesus Cristo, alunos e alunas da gloriosa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui mais uma vez para dar sequência no nosso primeiro trimestre do ano de 2021. O verdadeiro pentecostalismo é o nosso tema e também a pessoa do Espírito Santo. Chegamos hoje na lição de número 9. Na lição da semana passada nós estudamos e aprendemos aqui a importância do comprometimento do crente com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus, né? Sem a Bíblia Sagrada é impossível ter conhecimento de Deus, comunhão com Deus, conhecer os princípios, porque a Bíblia é feita de princípios. Deus deixou claro, transparente os princípios na sua palavra para nós seguir, com nenhuma obrigação. Mas se eu abracei a fé cristã, se eu quero agradar a Deus, então eu tenho que fazer a sua vontade. Uma vez que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, então Deus tem que ser o meu único Deus e a sua palavra tem que ser a única palavra que eu vou seguir, que eu vou estudar, que eu vou amar. Foi o assunto da aula passada. A Bíblia Sagrada é o manual de regra, de fé, de vida e de conduta do cristão. A lição de hoje, número 9, vivendo o fervor espiritual. Lembrando que para viver o fervor espiritual, tem que conhecer as Escrituras, né? Jesus certa vez disse que o povo erra porque não conhece nem o poder de Deus e nem as Escrituras. E para conhecer o poder de Deus, tem que conhecer a sua palavra. Vivendo o fervor espiritual. Fervor significa depositar entusiasmo naquilo que acreditamos, naquilo que temos fé, no nosso caso, em Deus. Nós que somos salvos por Jesus, fomos regenerados, justificados pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, temos que depositar o nosso entusiasmo, a nossa vida, naquilo que acreditamos que é em Deus. O texto áureo diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. A verdade prática da nossa lição, ser cheio do Espírito, pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Lembrando que o batismo, já estudamos sobre isso também, o batismo com o Espírito Santo é o revestimento através da língua, da evidência das línguas estranhas que falamos. E ser cheio do Espírito Santo é uma conduta de vida diária, já é um caminhar com Deus, né? Veja que o texto áureo diz: não vos embriagueis com vinho. Paulo está fazendo aqui essa comparação, está dizendo, mas enchei-vos do Espírito. Por que ele está falando isso? Porque uma pessoa embriagada, todo o seu ser está embriagado, todo o seu corpo, todos os seus órgãos, todo o seu ser está sob o efeito daquele álcool, daquela droga, do álcool, do vinho. Então Paulo está dizendo: enchei-vos do Espírito, ou seja, todo o seu ser também seja dominado pelo Espírito, seja cheio do Espírito Santo de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, carta que o apóstolo Paulo escreveu, capítulo 5, do versículos 15 ao 20. Diz assim o versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio. Uma das propriedades da palavra de Deus, para quem lê, para quem estuda, para quem medita nela, é a sabedoria. Deus nos dá sabedoria para lidarmos com problemas do dia a dia, para lidarmos com as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Por isso Paulo diz, para nós não andar como nécio. O que é nécio? A palavra nécio quer dizer o quê? Louco, desvairado, pessoa que não tem credibilidade, pessoa que muda, está toda hora mudando de humor, mudando de opinião, mudando de... Ele não tem um equilíbrio, ele não tem a sensatez. E a Bíblia diz que nós temos que andar como sábios. No versículo 16 diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, os dias são maus, e nós estamos vendo isso
Desde que a humanidade, desde que Adão e Eva pecaram por desobediência, a maldade entrou no mundo. Os dias são maus. Então nós temos que remir o nosso tempo. Remir quer dizer resgatar, aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a nossa vida? Nós temos que entender isso. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida tranquila, uma vida quieta, sossegada, uma vida na dependência dEle, e que as preocupações do dia a dia não venham tirar o lugar dEle na nossa vida. Ainda diz o versículo 18, que é o nosso texto áureo, né? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmo, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão, ela é a demonstração de um coração que ama a Deus. E nós temos que praticar a gratidão. A gratidão tem que ser praticada. Nós temos que agradecer a Deus por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que Ele faz por nós. Ainda mais sabendo que nós não merecíamos nada disso. Mas, através da sua graça, que é o favor que não merecíamos, Ele nos dá tudo isso. Então, sejamos gratos a Deus. Deixando um pouco menos de murmurar, de viver uma vida com reclamações, e agradecer a Deus, porque tudo é dele. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela há, tudo que existe. Então, se nós estamos aqui, é por permissão de Deus. Então nós temos que agradecer ao Senhor. E a gratidão, ela é como um memorial diante de Deus. Deus olha para um coração que tem gratidão e se alegra, porque é uma pessoa que reconhece que Ele é Deus na sua vida. A nossa lição tem 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar da importância da devoção pela palavra e oração. Mas antes diz aqui, a frieza espiritual paralisa as pessoas. Ela revela-se na ausência da observância de disciplinas devocionais comuns a todo cristão. Quando não há mais desejo de separar tempo para oração, meditação nas Escrituras sagradas, não se pratica mais o jejum, não há mais o respeito e a reverência pelas coisas espirituais, tudo isso se apresenta como um ciclo débil que envolve a vida das pessoas, até que elas passam a racionalizar o pecado. Por quê? Porque nesse momento está acontecendo a frieza espiritual. E nós temos que manter sempre acesa a chama do Espírito Santo na nossa vida, para que o fervor espiritual permaneça. E o fervor espiritual, é bom lembrar, ele é demonstrado através das nossas atitudes no dia a dia, da nossa vida normal, da nossa vida como um cidadão comum que somos. Estamos aqui na terra, estamos aqui sobre as leis dos homens, estamos aqui sobre enfim, tudo que acontece nessa terra. Nós estamos aqui, somos cidadãos dos céus, mas moramos na terra. Então nós temos a lei da terra e a lei de Deus para cumprir, e o fervor espiritual acontece aí. As minhas atitudes diante da sociedade mostram se eu sou uma pessoa fervorosa espiritualmente, ou se sou uma pessoa que estou esfriando, que estou racionalizando tudo, inclusive o pecado. Então, essa frieza vem do quê? Vem do abandono das Escrituras, vai deixando de lado a Bíblia. Quanto tempo faz que você não lê um versículo bíblico, por exemplo, um capítulo da Bíblia? Não tira um tempo para falar com Deus. Isso tudo vai fazendo, vem um acúmulo, não é do dia para a noite que acontece, mas vai acontecendo, vai esfriando. E aí, o pecado já não é mais pecado. As coisas que antes até chocavam, já não tem mais. A Bíblia diz que há uma tristeza. Paulo escreveu que tem uma tristeza que agrada a Deus, que é a tristeza do pecado.
a pessoa comete um ato ilícito, que não era para cometer, que não agrada a Deus, e vem aquela tristeza imediatamente, ele se arrepende, pede perdão e não faz mais aquilo. Mas com a frieza espiritual, essa tristeza também não existe mais. Vai ficando tudo relativo, vai relativizando tudo, vai achando que tudo é normal. Chega um absurdo, Fabiano, e muitas pessoas dizem que a Bíblia é um livro que foi escrito há mais de 2000 anos, com leis para aquela época, que hoje não é mais assim, as coisas mudaram. Não mudaram não, Senhor. A palavra de Deus não muda. A cultura muda, o ser humano muda, tenta novas invenções, tenta novas coisas, mas a palavra de Deus não. O princípio de Deus não muda. É cláusula petra, ou seja, escrito na pedra. Princípio é princípio, não vai mudar nunca. Por exemplo, para se ter o perdão dos pecados é preciso aceitar Jesus como Salvador, reconhecer que Jesus morreu na cruz para nos salvar. A salvação não vem pelas obras, pelas boas obras. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado vivo em praça pública, mesmo assim, se eu não aceitei Jesus no meu coração, na minha vida, não vou ter salvação. Salvação não é por esforço humano, mas a salvação é por obra graciosa de Deus, pela graça de Deus. Então esse princípio não muda. Não adianta a pessoa querer ser salvo pelos seus esforços. Não, o princípio diz que Jesus morreu para nos salvar, e é preciso reconhecer isso com o coração e com a boca, confessando o pecado e crendo que que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. O fervor espiritual serve para isso, para não deixar a acomodação entrar no nosso meio, na nossa vida, né? Então vamos lá, o apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. Certa vez, Fabiano, perguntaram a um evangelista, não lembro o nome agora, lá do século XVIII, qual era mais importante, a oração ou a palavra? O que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? E aí ele respondeu da seguinte forma: qual asa é mais importante para um pássaro voar, a direita ou a esquerda? As duas, certamente. Então a Bíblia e a oração caminham juntos, não dá para orar e não ler a Bíblia. Tem que ter a oração e também tem que ter a leitura da palavra de Deus. Então o apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio. Deus fala por meio delas. Devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra e o apego ao jejum. Leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja, desde o princípio. Então não dá assim como alimentamos o nosso corpo, assim como precisamos do alimento, da água, das vitaminas, dos remédios, tudo isso para o nosso corpo físico, a nossa alma também precisa se alimentar. E é o alimento da alma, o alimento do espírito é a palavra de Deus, é a oração, é o jejum, é a palavra lida, guardada na mente e praticada na vida. Ainda fala sobre a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Precisamos orar. Precisamos entender que a oração e a palavra de Deus são, a Bíblia Sagrada, o ensino bíblico, são o que nos move para que a chama do Espírito Santo não apague no nosso coração e não venha a frieza espiritual. A frieza, o que lembra a frieza? Lembra um cadáver, né? Então, nós não podemos ser crentes cadáveres espiritualmente mortos, frios, achando que tudo tem que ser, está tudo normal, é assim mesmo. Não está tudo normal. Paulo diz em Romanos, capítulo 12, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Paulo diz assim, no capítulo 12, e no versículo 2, não vos conformeis com esse século, ou seja, com esse mundo que nós estamos vivendo aqui, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a nossa mente foi renovada pelo Espírito Santo de Deus, e nós devemos transformar a nossa geração, não se conformar, não tomar forma do que está acontecendo, não tomar forma e aceitar as leis de bom grado que vêm contra os princípios bíblicos, não, mas nós temos que transformar, seja lá qual for a consequência que virá, mas nós não devemos de tomar a forma desse mundo e nem nos conformar com o que acontece, porque se assim fizermos, a frieza está entrando no nosso coração e nós vamos ser vivos fisicamente, mas espiritualmente diante de Deus estaremos mortos. O nosso segundo tópico diz a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica, ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito, né? Então nós temos que estar sempre atentos e não nos apegando com os cuidados da vida. É preciso cuidar da vida, claro que é, mas não deixando que esses cuidados sufoquem a palavra de Deus no nosso coração, sufoquem a chama do Espírito Santo na nossa vida, tirando, por exemplo, o tempo de leitura, o tempo de oração, o tempo de congregar na igreja, o tempo de ir para a escola dominical. Tem pessoas que dizem, mas eu só tenho domingo para dormir, eu não vou levantar para ir para a escola dominical. Que pena que pensa assim, porque está esfriando, está perdendo o vigor espiritual, o fervor espiritual. E o inimigo das nossas almas, Satanás, quer isso mesmo. Quanto menos pessoas lendo a Bíblia, orando e jejuando, para ele é melhor. Mas graças a Deus que o Senhor mantém ainda os seus remanescentes, aqueles que amam a sua palavra e que estão sempre prontos para levar essa palavra, ler, orar, jejuar, se preparar e ensinar a palavra dele. Então Deus sempre vai ter os seus, mas se a gente descuidar, Fabiano, esfria, porque vai se avolumando as lutas, os problemas diários, o dia a dia, o tempo cada vez parece que está passando mais rápido, não é mesmo? É porque é tanta preocupação, tanta responsabilidade que a gente tem, e se formos deixando, daqui a pouco o lugarzinho para Deus já está lá fora, não está nem dentro de casa mais, Deus não tem mais espaço. Então é preciso parar, pensar, voltar. Jesus, quando escreveu as cartas, está em Apocalipse, para as 7 igrejas da Ásia, ele disse: volta ao primeiro amor, lembra onde você caiu e volta. Dá para voltar, ainda há tempo de voltar, ainda há tempo de voltar para o fervor espiritual, para a alegria de ler a Bíblia, para a alegria de estar no culto, de orar, de falar das coisas de Deus, de andar com pessoas que falam das coisas de Deus, de ter prazer nas coisas de Deus, de não ter vergonha, de não esconder aquilo que é de Deus da sua vida. Longe de ser um fanático, jamais, mas seja uma pessoa que as outras pessoas, ao te ver, vejam em você Cristo, através das tuas atitudes, através do fervor que está no teu coração. Fervor não é gritaria, não é saindo querendo ganhar, vencer tudo no grito, nada disso. Fervor espiritual é aquela chama que não se apaga nunca, está ali queimando, está queimando. E essa chama está iluminando a escuridão desse mundo. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, está morto, já está mal cheiroso. Esse sistema que nós estamos vivendo. Satanás é o príncipe, é o Deus, é o rei desse sistema. Deus está acima dele, claro que sim, mas nesse sistema de mundo, as leis, veja quantas leis estão fazendo no mundo afora e contra os princípios de Deus. Porque ele está influenciando esses homens, essas pessoas para fazer. Então esse mundo já está cheirando mal. Agora eu e você, a Bíblia diz que temos o perfume de Cristo. E se temos o perfume de Cristo, esse perfume tem que ser transportado para outras pessoas. Eles têm que ver Cristo em nossa vida. Mas não é no falar, é no modo de agir, na nossa vida.
Nós temos que nos convencer que somos cheios do Espírito Santo, para depois convencer o outro, para depois levar para o outro. Ainda diz aqui, para nós nos enchermos do Espírito Santo, também aqui uma observação dizendo que não devemos confundir ser cheio do Espírito Santo com o batismo no Espírito Santo, né? Que nós já estudamos sobre isso. E ser cheio do Espírito Santo nós estamos falando aqui, que é isso, é uma atitude de vida, não importa a situação. Cheio do Espírito Santo, Fabiano, não depende da situação de fora, mas é de dentro. É conforme Deus vai nos dando graça, o seu amor vai sendo derramado em nós, então isso vai sendo vai transbordando para a vida das outras pessoas, no seu lar, no seu trabalho, onde você está. As pessoas olham e veem uma pessoa ali que tem o Espírito Santo, que tem o equilíbrio, que tem a razão, que tem o raciocínio, que tem a sensatez, que fala a verdade, mas sem ofender, que fala a verdade com amor, que sabe dizer não, que não diz sim para tudo, mas sabe dizer não com amor, com direção de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ter uma vida normal, como eu e você temos, mas dirigidas pelo Espírito Santo. Todos os princípios bíblicos têm que ser seguidos. Se é princípio, é para ser obedecido. E para ser obedecido, nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Então, essa é a base do fervor espiritual. Para nós estar com a chama do Espírito Santo na vida, é preciso que a nossa mente esteja funcionando. Pela razão entendemos a palavra, pela fé aceitamos a Bíblia, mas pela razão é que nós entendemos. O terceiro tópico diz, vigilantes quanto à frieza espiritual. E aqui diz o subtópico primeiro, testemunho transbordante. Né? Nós temos que ter esse testemunho. E o testemunho, como disse Jesus, tem que ser de fora, tem que ser o outro que fala. Se eu falar de mim mesmo, não tem proveito nenhum. Mas se o outro testemunha, se o outro fala, se a pessoa diz, olha, ali é um bom crente, é uma pessoa boa, é um bom crente, dá para sentir que tem algo diferente, tem algo de Deus na vida dele. Aí é o testemunho que precisamos. Dar graça em tudo, né? Devemos ser pessoas agradecidas a Deus, de ter esse comprometimento de agradecer, de dar graça. E também ter sujeição, ser obediente e submisso a Deus. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores e hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos também na igreja. Então é dever cristão andar dentro da lei, andar com documentação de carro, de casa, da vida, enfim, tudo certo, não como um clandestino, não fugindo, não procurando atalho, mas andar dentro da lei. Não tenha do que ser acusado. A Bíblia diz que nós temos que viver irrepreensível, que ninguém possa nos repreender, que nenhuma autoridade possa nos repreender porque estamos fazendo algo fora, à margem da lei. Não, todo cidadão, independente da sua religião, já deveria de ser assim. Agora imagine nós que somos comprados por sangue de Cristo, que nos dizemos discípulos de Cristo e andamos à margem da lei. Com certeza isso não agrada a Deus e também não vai terminar bem. Algumas atitudes que causam a frieza espiritual: a preocupação excessiva com as coisas materiais, muita preocupação. Isso causa frieza espirituais. Nós precisamos ganhar o nosso sustento, trabalhar é honroso. Jesus disse que Deus trabalha até hoje, meu Pai trabalha até agora. Mas tem pessoas, Fabiano, que a preocupação é tanta, que eles têm tanto emprego que não tem tempo nem para ele, nem para a família e muito menos para Deus. Não tem mais tempo para nada, só para ganhar dinheiro. E às vezes ganha muito, mas gasta mal, não resolve nada e não tem tempo para Deus. Nessa falta de tempo para Deus, a frieza espiritual vai entrar e, como eu disse, repito, é um morto-vivo dentro da igreja, dentro de casa, dentro da sociedade. Mas que o Espírito Santo de Deus possa
dar um choque nessa pessoa e fazer ele lembrar na hora que sem Deus ele não é nada. Então, a preocupação excessiva com as coisas materiais não é bom. Desprezar a comunhão com Deus. Provérbios 3 e versículo 6 diz: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará tuas veredas. Deixar de congregar, não deixando a nossa congregação, conforme diz em Hebreus, não negligencie os cultos, reuniões cristãs. Quando a pessoa rejeita isso, Fabiano, ele está desistindo do encorajamento e da ajuda de outros cristãos. Ele está se tornando até um egoísta, né? Porque não quer mais conviver com ninguém. O livro de Atos dos Apóstolos nos conta sobre os atos do Espírito Santo de Deus e o começo da igreja primitiva. O começo da igreja como conhecemos hoje, da reunião, do templo, como estamos aqui. E diz lá em Atos 2,46, que os irmãos naquela época, Fabiano, eles perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com singeleza de coração. O cristianismo é a religião da união e da comunhão. Então, nós temos que entender que precisamos ser cheios do Espírito Santo e ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desse testemunho, é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Deus abençoe.